país tem mais de 17 milhões de quilômetros quadrados. Então, dentro da Rússia, caberiam pelo menos 2 Brasis com muita folga. E a antiga União Soviética ocupava uma área impressionante de 22,4 milhões de quilômetros quadrados. Ou seja, é um território absurdamente grande, que durante muito tempo lutou com problemas internos até conseguir ter alguma proeminência fora das fronteiras. E foi principalmente a partir do século XVIII ali, que a Rússia se expandiu muito. A monarquia ela foi abolida após a Revolução Russa, em 1917, né, como a gente sabe, e a República Federativa Russa se tornou o primeiro Estado constitucionalmente socialista do mundo. E reforço que ela tem a principal reserva de armas nucleares do mundo. Isso é crucial, tá? E ela tem o terceiro maior gasto militar do planeta, só perde para os Estados Unidos e para a China hoje. Ali, nessa região de Kiev, havia uma espécie de unidade política que depois seria chamada exatamente de Rus de Kiev. Além desse núcleo, tu tinha pequenas tribos que viviam ali de caça, de coleta, e outros pequenos núcleos islâmicos, tá, ali por volta do século IX. Uma imensa área da terra russa, que se estendia dos Urais até o rio Dnieper, era firmemente mantida pelos chamados Khazares, que era um povo de origem turca seminômade. Houve uma grande instabilidade na região, com lutas infindáveis entre os povos vizinhos. Essas lutas, elas acabavam causando um grande prejuízo, não só ao desenvolvimento local das vilas, das cidades, das aldeias, mas afetava inclusive a colheita, estava gerando fome, gerando um caos no que antes era algo relativamente organizado. E aí existe uma mistura, tá, de história e de mito que não pode até hoje ser devidamente clarificada. Nestas circunstâncias de caos, de desorganização, por causa dessas lutas internas e lutas fronteiriças que estavam acontecendo, os líderes tribais eslavos se reuniram e eles se voltaram para os homens do norte. E eles chegaram liderados por um viking chamado Rurik e por seus 2 irmãos chamados Truvor e Sineus. Cabe notar que já há uns 2 séculos antes disso, ou até mesmo antes, tá? Havia postos avançados de pirataria e de comércio dos escandinavos naquela região. Os varegues, eles controlavam as rotas comerciais do rio Volga, rota dos varegues até os árabes, né, que a gente chama, e que ligavam o Mar Báltico até o Mar Cáspio, e as rotas comerciais do Dnieper, que era a rota dos varegues até os gregos, e que levava ao Mar Negro e até Constantinopla. Essas eram ligações comerciais importantes na época. Então ele vai derrotar as tribos eslavas, rebeldes que estavam ali na região, também as tribos finlandesas, e no final das contas, ele vai enfrentar inclusive os imponentes, né, bizantinos. O Igor, ele vai difundir a autoridade de Kiev, mas essa autoridade ela permanece bastante precária, bastante fraca, de modo que cada novo príncipe que vinha, né, era forçado a repetir em grande parte o trabalho do seu antecessor. A morte súbita do Igor, ela deixou a viúva, Olga, né, no comando do estado de Kiev. Porque o filho deles, o Sviatoslav, ainda era um menino. E ela vai governar o país de 945 até mais ou menos 962. Então, através de grandes campanhas militares, ele vai subjugar imensos territórios eslavos que ainda não tinham se dobrado e vai conquistar as tribos finlandesas que ainda estavam em revolta. O próximo passo do Sviatoslav foi a guerra definitiva contra os Khazares. Após a morte do Sviatoslav, uma guerra civil vai explodir entre os 3 filhos do rei e vai colocar de novo o império numa bagunça. Durante o reinado do Vladimir, foi ali de 980 até 1015, a Rússia de Kiev atingiu o seu auge. E pela força ele vai recuperar várias cidades, inclusive no território que hoje conforma a Polônia, além de confrontar de novo os interesses do Império Bizantino. Inclusive, em uma tentativa prévia de fortalecer a sua autoridade sobre as áreas orientais, o Vladimir ele decidiu proclamar Kiev não apenas um centro político, mas inclusive um centro religioso. E com esse objetivo, ele vai realizar a primeira reforma religiosa russa. Então, por ter adotado o cristianismo, o príncipe Vladimir fez da Rússia uma parte essencial
do mundo cristão, mas ainda assim existe um aspecto de conversão do Vladimir que a gente tem que levar sempre em consideração. E esse ponto é que o cristianismo foi para a Rússia não a partir de Roma, mas a partir do Império Bizantino, portanto ortodoxo. Isso significava, essa escolha pelo cristianismo ortodoxo, significava que a Rússia ficava fora da Igreja Católica Romana e, por isso, não apenas privou a Rússia daquilo que a própria Igreja Romana tinha a oferecer, mas também contribuiu de maneira importante para o relativo isolamento da Rússia do resto da Europa e da própria civilização latina. A morte do Vladimir, em 1014, ela foi seguida por outra guerra civil, tá? Que durou 4 anos. Vários dos filhos do Vladimir, que serviram em diferentes partes do reino a serviço do pai, acabaram se envolvendo na luta. Ao matar os seus irmãos mais próximos, Sviatopolk realizou uma grande campanha contra o outro, chamado Yaroslav, que tinha sido enviado pelo pai Vladimir para administrar Novgorod. Então o príncipe Yaroslav, e vai ser conhecido na história como Yaroslav, o Sábio. Ele vai governar Kiev de 1019 até a morte dele em 1054. Nas fronteiras, o Yaroslav vai pacificar os povos nômades, afinal, tá? E vai estabelecer fortes relações comerciais com o Ocidente. A história russa, ela é uma história de uma pluralidade de culturas. É uma história que desde cedo ela foi marcada pela violência e por lutas internas incessantes. E não é uma história fácil de ser recuperada e de ser contada, tá? As dificuldades em termos de documentação e de pesquisas arqueológicas, que levam a muitas disputas, inclusive entre os historiadores, elas acabam prejudicando a organização de uma linha de tempo coerente e a própria consistência das informações.